Karen disse à polícia que sou um drogado que afogou o pônei da minha irmã. Há alguns anos atrás, minha mãe tinha uma loja de outlet segunda mão com uma sala de chá anexa. Ela trabalhava em parceria com ninguém menos que Karen. Ambas gerenciavam a loja, e eu aparecia de vez em quando para ajudar na sala de chá, servindo café, chá, etc. Desde o início, Karen nunca gostou muito de mim. Ela deixou isso bem claro. Me dizia que eu era um mimado preguiçoso e que não fazia nada na loja, onde eu nunca trabalhei oficialmente, já que tinha outro emprego que ia quase todas as noites após a escola. Eu só aparecia quando não tinha pessoal suficiente ou estava muito movimentado. O que não acontecia com frequência. A história do mimado preguiçoso foi uma tentativa preguiçosa de me irritar. O único motivo era que eu não precisava pagar pela faculdade ou pelo aluguel, ou o que é normal na Bélgica. Lembre-se de que naquela época eu tinha 18 ou 19 anos. Ela tinha e ainda tem um filho de 28 anos que ainda mora em casa, não foi para a faculdade, não tem diploma e trabalha no varejo enquanto é totalmente sustentado pelos pais e passa o dia jogando, aí isso é um pouco mais mal visto. Pulando para 2021, ocorreu um evento bastante trágico. A relação entre minha mãe e Karen não estava indo bem. Elas discutiam muito. Karen era muito falsa, contando mentiras sobre minha mãe para os clientes na loja dela enquanto ela estava fora cuidando de pendências e coisas do tipo. Corta para uma noite. Minha mãe, irmã e eu saímos de casa para comemorar o aniversário da minha avó. A festa foi realizada em uma casa que meus pais alugavam a 30 minutos de distância da nossa. Ninguém estava em casa naquela noite. Exceto minha irmã mais velha, que voltaria por volta das 3 horas da manhã com uma amiga após ir a um festival. Na manhã seguinte, recebemos uma ligação em pânico dessa mesma irmã dizendo que nossos pôneis haviam escapado e estavam perambulando pelo nosso quintal. Mas ela só conseguiu encontrar 2 dos 3 pôneis. Todos eles pertenciam à minha outra irmã mais velha, que tinha um apego muito grande a eles e que na época estava nos Estados Unidos para um programa de intercâmbio. Todos nós corremos para casa depois que ela encontrou o pônei que tínhamos perdido na piscina, debaixo da cobertura fechada. Obviamente empurrado por alguém. Isso é certo porque o fio elétrico do pasto deles foi cortado completamente. E nossa piscina tinha uma cobertura automatizada que só pode ser aberta pressionando um botão no fundo da casa da piscina. Alguém teve o trabalho de abrir a cobertura, cortar o fio, empurrar um pônei na piscina enquanto enfrentava um outro Shetland gordo e, devo acrescentar, outro cavalo miniatura territorial e agressivo, e depois apertar o botão para fechar a cobertura, deixando o pobre animal se afogar. Como se isso não fosse perturbador e traumatizante o suficiente, Karen teve a audácia de, nem 2 dias depois, andar pela loja contando aos clientes que fui eu quem fez isso. Ela contou para quase todas as pessoas que mencionaram a notícia para ela que eu estava sob o efeito de drogas e tinha feito isso junto com meu namorado. O que, obrigado pelo elogio, é impossível, porque 1. Eu não tinha namorado, 2. Tenho nojo de qualquer coisa relacionada a drogas, e surpresa, eu estava a 30 minutos de casa comemorando o aniversário da minha avó. Mais 2 dias se passaram e Karen chamou a polícia. Imagine minha reação quando 2 policiais apareceram na minha porta me dizendo que queriam fazer algumas perguntas sobre o pônei morto que literalmente tivemos que pescar da nossa piscina. Eu não sei o que ela achava que aconteceria ou o que ela queria conseguir com isso. Mas pelo que sei, minha mãe me disse que ela foi multada pela polícia. Não que isso tenha nos feito sentir melhor na época. Não me surpreenderia se ela tivesse algo a ver com a morte daquele pônei. 3 anos depois e ainda não sabemos quem fez isso ou por quê. E assim vai para o encerramento. Quanto a Karen, digamos que toda vez que eu a encontro no supermercado, não tenho vergonha de lembrá-la de sua estupidez. Uau, não consigo superar o nível de comportamento psicótico que é afogar um pônei e deixá-lo em uma situação tão horrível. Karen parece absolutamente horrível. No entanto, quero que quem matou. Espero que descubram quem fez isso, sejam identificados e punidos. Embora eu tenha certeza de que a lei não permitiria o que eu consideraria uma punição adequada. Por favor, envie minhas condolências à sua irmã também, por perder seu pônei assim. Abraços. Esta é uma história comovente. Sinto muito pelo seu pônei. A crueldade animal é algo que realmente mexe comigo, e essa crueldade resultou em uma morte. Que pessoa horrível ela é, está claro que ela fez isso. Por que sua mãe trabalhou tanto tempo com ela? A Karen fez isso. Além disso, os animais morrem diariamente. Por que você era um grande negócio? Minha esposa, 33M, 35F, foi infiel. O que devo fazer? Pet 1. História de fundo para ambientação do contexto atual e estabelecer a mentalidade de minha esposa e eu. Sinta-se à vontade para fazer perguntas se algo não estiver claro. Há alguns anos, 2019,
descobri que minha esposa estava trocando mensagens e fotos picantes com outros homens devido a eu não ser o melhor marido quando se trata do nosso relacionamento. Eu sou militar e ocupo um cargo muito exigente que consome muito do meu tempo, além de eu ter dificuldade em manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Conseguimos resolver esse problema e seguir em frente com nossas vidas. Avançando para de 2020 a 2021, mudamos de estado, adotei legalmente meus enteados com ela, também tenho 2 filhos biológicos com minha ex-mulher que tem a mesma idade que os 2 dela. Ao chegar ao meu novo comando, fiquei imediatamente sobrecarregado após ser promovido e herdar uma tonelada de problemas que passei todo o meu tempo no comando resolvendo até ser transferido para outro comando, onde estou atualmente, para um cargo temporário e repetindo o ciclo de herdar problemas e resolvê-los. Desnecessário dizer que tenho sido muito exigido nos últimos 6 anos consecutivos, com o trabalho tendo precedência sobre a maioria da minha vida. Isso causou tanto estresse na minha vida que ganhei muito peso ruim, então acabei usando grande parte do meu tempo livre para fazer exercícios, restando muito pouco para minha esposa e meus 2 enteados adotivos filhos biológicos que vivem em outro estado. Isso causou problemas em meu casamento, e ela não se sente apreciada, então tentei trabalhar nisso, mas sempre fico aquém. Antes da minha implantação mais recente no início de 2023, decidimos que seria melhor ela voltar para casa com as crianças, em outro estado, para economizar dinheiro e para que ela pudesse se concentrar em seu negócio que ela vinha tocando virtualmente. Eu expressei minhas preocupações sobre ela voltar para casa durante o período de implantação, com o plano de voltar quando eu retornasse, porque da última vez que fiz isso, coincidentemente no mesmo local geográfico, minha primeira ex-esposa começou a viver uma segunda vida com meus filhos e aos poucos começou a me substituir sem eu sequer saber. Só descobri sobre a traição dela e a gravidez bem depois de pedir o divórcio dela, primeira esposa, e só soube porque ela teve um bebê que era 100% impossível de ser meu, mas que foi concebido enquanto eu estava implantado e ainda estávamos juntos. Minha esposa atual me assegurou que nunca faria algo assim, pois sabe como isso se sente. Seu ex-marido fez coisas muito semelhantes, mas ainda piores com ela, antes mesmo de nos conhecermos. As semanas que antecederam a implantação foram muito estressantes devido à mudança e ao aumento do meu trabalho logo antes da implantação, o que normalmente não acontece. Minha esposa estava muito ressentida porque isso aconteceu conosco todas as vezes, e é algo que não tenho controle. Minha implantação começou difícil, sem conseguir falar com minha esposa e me situar. As coisas melhoraram um pouco, então pensei que conseguiria falar com minha esposa e filhos. Foi difícil encontrar horários para ligar para meus filhos, pois eu tinha cerca de 20 a 30 minutos por dia para falar com eles antes da escola. Acabei ficando muito ocupado em março, logo antes do nosso 4º aniversário, e disse à minha esposa que não sabia se minha encomenda chegaria a tempo para o nosso aniversário, o que a deixou em uma espiral por eu continuamente não fazer as coisas que a fariam se sentir apreciada ou priorizada. Acabei conseguindo entregar o presente de aniversário a tempo, o que resultou em uma ligação dela chorando e agradecendo, e eu pensei que ela estava apenas muito feliz. No dia seguinte, ela pediu uma separação e basicamente disse que precisa de algum tipo de espaço para não ficar esperando que eu seja a pessoa que ela quer, para que ela não tenha expectativas e não se decepcione, e para me permitir fazer terapia, enquanto estou implantado em locais remotos de alguma forma. Ela disse que eu posso sair em encontros e que não tem nenhuma intenção de namorar ninguém, apenas precisa não esperar nada de mim para não se decepcionar, e para me permitir fazer terapia, enquanto estou implantado em locais remotos de alguma forma. Ela disse que eu posso sair em encontros e que não tem nenhuma intenção de namorar ninguém, apenas precisa não esperar nada de mim para não se decepcionar. Eu concordei com os termos dela, mas deixei claro que achava uma ideia ruim e que tentaria fazer terapia virtual de alguma forma. Eu também não tinha nenhuma intenção de namorar, mas se eu fizesse, ela deixou bem claro que não queria saber. Algumas semanas depois, ela me contou que começou a namorar alguém. Haverá um momento em que seu trabalho não será tão agitado, ou isso é desconhecido? A traição de sua esposa em 2019 já é um grande problema para mim. Eu não acredito que isso vá funcionar, a menos que vocês encontrem uma maneira de realmente ficarem juntos como uma família. Desejo-lhe tudo de bom e sinto muito por toda esta situação. Aita por deixar meu ex-namorado sem lar sem aviso. Eu, 19 anos, tinha estado com meu ex-namorado, 23 anos, vamos chamá-lo de Max, por quase 2 anos e meio. Isso foi durante a época da Covid, então no início de nosso relacionamento ambos tínhamos sido demitidos, já que trabalhávamos na área de hospitalidade.
Alguns meses após o lockdown, eu havia terminado e comecei um novo emprego como supervisora de um pub. Max não havia feito nenhum esforço para encontrar um novo emprego. Por causa disso, a mãe dele o expulsou de casa, e eles também precisaram chamar a polícia porque ele se tornou violento ao ser avisado. Depois de passar alguns meses em uma casa de recuperação, ele se mudou para a casa da minha mãe comigo por 3 meses. Então, consegui meu próprio apartamento alugado e retirei todas as nossas coisas, pedindo a ele que pensasse seriamente em conseguir um emprego. Depois de mais 4 meses sem que ele tentasse conseguir um emprego e eu pagando todas as despesas, eu ganhava aproximadamente 1.000 libras esterlinas por mês e 850 libras esterlinas disso ia para contas, 100 libras esterlinas eram retirados por Max para suas várias dependências de drogas e nicotina, e o resto eu estava tentando economizar. Ele recebia dinheiro do Universal Credit, cerca de 400 libras esterlinas por mês, mas tudo isso ia para maconha e álcool. Então, tivemos uma conversa séria e eu pedi a ele para arranjar um emprego ou começar a me pagar 400 libras esterlinas por mês para as contas, caso contrário, eu teria que pedir que ele saísse. No dia seguinte ao trabalho, ele chegou em casa com um grande folheto sobre saúde mental, mostrou para mim e disse que o médico o havia diagnosticado com depressão e que ele precisava começar a tomar remédios. Por causa da depressão, ele disse que não se sentia com vontade de conseguir um emprego. Max começou a chorar e ficar muito chateado comigo, dizendo que eu era uma pessoa horrível por dizer que não o queria lá e me fazendo sentir mal por pedir ajuda, dizendo que um relacionamento nem sempre é uma questão de 2 pessoas. Esse tipo de conversa continuou por mais 2 meses. Eu pedi a ele para procurar empregos, pelo menos comparecer a entrevistas para ver se daria em algo, mas ele recusava e voltava para casa para tentar encontrar alguma maneira de ganhar dinheiro. Então, ele conseguiu que o irmão comprasse uma máquina de impressão 3D e começou a imprimir pequenas figuras e tentar vendê-las no Facebook Marketplace. Havia potencial aqui, se ele fizesse direito, poderia ganhar algum dinheiro, mesmo que fossem 100 libras esterlinas por mês, era um começo e eu estaria disposta a isso. Quando isso começou a ganhar algum destaque, ele me pediu para comprar a resina de que ele precisava e disse que me pagaria de volta quando ganhasse dinheiro com isso, e que ele ia transformar isso em um negócio para podermos pagar todas as nossas contas com esse negócio. Ingenuamente, comprei a resina, mas também comprei para ele uma barraca no mercado de Natal da cidade. Tivemos uma discussão novamente porque ele não queria participar do mercado de Natal, momento em que ele me empurrou contra a parede e começou a dizer que eu era a razão pela qual ele tinha depressão. Eu gritei de volta, dizendo que estava tentando ajudar, sabendo que não podia fazer nada nessa situação. Saí para dar um passeio, momento em que ele me encontrou e se desculpou, dizendo que foram os remédios que o fizeram agir assim. Acabou indo para o mercado de Natal e ganhou quase 250 libras esterlinas. E gastou tudo em drogas. Eu estava chateada e irritada, mas também estava entorpecida e não sabia o que fazer. O Natal era um período de muito trabalho para mim, então eu me concentrei no trabalho por um tempo. Comecei a sair mais com amigos, passei menos tempo com ele, praticamente nenhum tempo, e um dia enviei uma mensagem para ele enquanto estava no trabalho, dizendo que não queria vê-lo quando ele voltasse, que queria que ele saísse, que eu não o amava mais e por favor deixasse minha casa. Ele entrou no meu trabalho e explicou que não podia falar comigo ao telefone porque eu havia quebrado no chão, e então perguntou por que eu queria que ele saísse. Momento em que eu disse que não queria mais viver assim, eu pagava por tudo e ele não pagava nada, nem mesmo a comida. Ele esgotou minhas economias e eu não conseguia mais gastar dinheiro comigo mesma. Lembrei-lhe que eu tinha 20 anos na época e ele tinha 24, e que eu não deveria ser adulta dessa relação o tempo todo. Ele então começou a gritar e a me ofender, e as pessoas com quem eu trabalhava saíram para fora e começaram a recolher alguns copos perto de onde eu estava para garantir que eu estava bem. Ele então saiu furioso e, ao passar pelo portão do lado de fora do pub onde eu trabalhava, eu disse que não queria vê-lo em casa quando eu chegasse, e que se ele estivesse lá, eu chamaria a polícia. Cheguei em casa e ele ainda estava lá, agindo como se nada tivesse acontecido. Ele veio me dar um abraço, me chamou de querida e disse que não percebi que você chegaria em casa tão cedo, senti saudades. Eu estava tão confusa, era como se estivesse falando com uma pessoa diferente. Mantive minha posição e ele ficou extremamente bravo, momento em que eu disse para ele colocar as chaves na caixa de correio. Eu estaria em casa em 3 horas e não queria vê-lo lá. Dei meu telefone para que ele pudesse ligar para o irmão dele vir buscá-lo e sair de volta para o trabalho. 20 minutos depois, ele entrou e jogou meu telefone contra o balcão, ainda funcionava, mas a tela estava trincada. Depois disso, nunca mais o vi, o que acho que foi para o melhor. Houve muitas outras ocasiões em que ele ficou com raiva rapidamente ou tentou criar problemas. Nunca pedi a ele especificamente para fazer algo que beneficiasse a casa ou me ajudasse com as contas.
Parecia que ele sempre perguntava por que ele tinha que contribuir com dinheiro para casa, por que ele tinha que pagar pela comida, por que ele tinha que fazer isso. Aqueles 10 meses em que ele morou comigo foram alguns dos piores 10 meses da minha vida. Essa é minha versão muito unilateral dessa história, e sei que a versão dele provavelmente é diferente, mas me disseram que sou uma idiota por deixá-lo sem teto e por não ter dado a ele um aviso prévio suficiente. Sou a errada? Você tem um coração ridiculamente mole para todo esse idiota abusivo vagando por você por tanto tempo. Qualquer um que disser que você é bem-vindo, para que ele fique com eles. Não deixe ninguém fazer isso com você no futuro. Não. Não. Ele estava usando você como dinheiro para alimentar seu vício em drogas. Ele nunca quis trabalhar e quando viu que você pode pagar por tudo, ele não precisa fazer nada, mas ficar sentado fazendo o que queria. Tudo o que precisava fazer era encontrar uma desculpa para não poder ir trabalhar. Bom para você por mandá-lo embora no final. Espero que você mude sua situação e até consiga reconstruir suas economias. Eu sou o babaca por ter arruinado o emprego do meu ex-amigo? Eu, há 20, tinha esse amigo meu. Eu o conheci quando tinha 12 anos de idade, e atualmente tenho 20 anos. Conheci-o porque ele ingressou na escola pública, enquanto sempre havia estudado em escola particular. Sendo autista, ele sofria bastante bullying, e como eu era alto e forte, acabei por protegê-lo das provocações a isso. No entanto, acabou por deixar uma marca negativa na minha imagem perante a cidade em que moro, visto que sempre sou visto como agressivo. O tempo foi passando, e fomos nos aproximando e nos afastando ao longo dos anos. Fui eu quem o introduziu ao que ele gostava, ou seja, o mundo audiovisual, e o incentivei nessa área. Finalmente, no final de 2022, ele me convidou para morar com ele no antigo apartamento em que vivia com os pais. Fiz a mudança em fevereiro e morei lá até julho. Dividíamos todas as contas, e inclusive fui responsável por mobiliar a casa. Ele sempre perguntava o preço de tudo, mas nunca chegou a me pagar metade do valor investido por mim. Enfim, começaram a ocorrer conflitos entre ele e seus pais, que desejavam que ele saísse do apartamento. Eu o encorajei a enfrentar essa situação, uma vez que não desejava ficar sem teto. Houve diversas discussões, e no final das contas ele acabou cedendo aos pais e fazendo parecer que eu estava manipulando para se opor a eles. Afinal, devido às brigas, ele havia perdido muitos benefícios que recebia dos pais. Insatisfeito com a situação, sendo que eu trabalhava para o pai dele, ele instruiu o próprio pai a me demitir. Isso garantiria que ele voltaria para casa e não precisaria alugar um novo lugar. Bens pessoais dele, como o seu PlayStation e a TV, ele me pediu para esconder na casa da minha mãe, pois temia que seus pais os utilizassem como chantagem para que ele retornasse para casa. Além disso, ele nunca recebeu o dinheiro das contas que eu enviava mensalmente para ele. Lembra-se de quando, no início, eu mobiliava a casa? Ele disse aos pais que eu apenas havia providenciado e parcelado tudo no cartão de crédito, e que eles deveriam me reembolsar. No entanto, eu nunca vi o dinheiro que os pais dele supostamente teriam dado. A situação chegou ao ponto de envolver a polícia, e ele convenceu o pai a me demitir. No momento, estou desempregado e, graças a isso, sequer tenho uma carta de recomendação. Visto que ele me tirou o emprego, reuni provas de uma tentativa de golpe que ele estava planejando aplicar no pessoal da Ordem URT na ANIREP, e compartilhei essas provas com todos os envolvidos antes que qualquer contrato fosse firmado. Enviei as evidências para eles, e já se passou um mês desde os acontecimentos. Esse meu ex-amigo agora está marcado e dificilmente conseguirá emprego na área audiovisual por conta da tentativa de golpe contra a Ordem URT. Quanto a mim, continuo desempregado e sem moradia fixa por um bom tempo. Ainda assim, sinto remorso, pois, mesmo ele tendo agido de maneira inaceitável, já foi meu amigo de infância. Eu sou o babaca? Teu. Isso não é uma amizade, é um engavetamento. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.